Seja bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de hidráulica e nós vamos dar continuação aí ao nosso estudo das válvulas de controle de pressão. Nós vamos fazer isso hoje mediante a apresentação de um circuito, uma aplicação dessas válvulas. Então o circuito que nós vamos ver hoje é um circuito chamado sistema de alta e baixa e nós vamos ver que esse sistema aqui, com toda essa parafernália, ele tem a capacidade de avançar o cilindro a uma velocidade rápida e a baixa pressão até que ele atinja uma determinada posição, que nesse caso aqui vai ser dado por esse limit switch, por esse sensor. A partir da posição desse sensor, esse cilindro vai avançar mais lentamente, porém com uma força, uma carga maior. Certo? Um exemplo típico disso aí seria esse cilindro empurrando uma ferramenta até que eu tenha o contato com a peça e daí, a partir do contato da peça, eu faço ele avançar lentamente com mais força. Então, tem uma velocidade rápida de aproximação e depois da aproximação, um pouco antes de atingir a peça, ele troca a velocidade e aumenta a força. Certo? Para fazer isso acontecer, a gente vai ter então, como já é de se esperar, eu vou ter duas pressões, uma pressão baixa e uma pressão alta. Eu tenho essa válvula de alívio, que vai ser a minha válvula de alta pressão, e uma válvula de descarga que está ajustada então para uma pressão menor. Essa pressão aqui ela é o suficiente apenas para movimentar o cilindro com a ferramenta. Então, para movimentar o cilindro com a ferramenta, eu preciso de uma pressão menor do que os 600 PSI que eu estou regulando naquela válvula. Essas válvulas são reguladas por meio então dessas molas. Para poder produzir duas velocidades, uma alta e uma baixa, eu tenho a ação aqui de duas bombas. Nós vamos ver que conforme eu atinjo essa chave, eu vou ora funcionar o circuito com duas bombas simultaneamente, ora apenas com uma bomba. Essas bombas têm vazões diferentes. Eu tenho uma bomba de alta vazão de 40 galões por minuto e uma bomba de baixa vazão de 5 galões por minuto. Elas estão separadas aqui por uma válvula de retenção, certo? Uma válvula direcional de 3 posições, pilotada, a gente já viu lá na nossa aula de válvulas direcionais, como é que essa válvula funciona. Aqui eu tenho a representação simplificada dela, onde eu tenho o piloto, a válvula pilotada junto com o solenoide, certo? Válvula centrada por molas, e essa válvula vai fazer o avanço e o recuo do atuador, o recuo do cilindro, avanço e retorno do cilindro. Conectado ao retorno do cilindro, eu tenho uma válvula reguladora de fluxo, compensada a pressão, uma válvula de retenção e uma outra válvula solenoide, retornada por mola, com um único solenoide, simples solenoide, duas posições, uma delas é bloqueada. Esse solenoide aqui vai ser acionado por esse sensor, certo? Então vamos imaginar, num primeiro momento, o cilindro totalmente recuado e eu vou começar a fazer o avanço do atuador, o avanço da ferramenta. Quando eu for fazer isso, então eu vou acionar esse solenoide e vou mandar o óleo aqui para o avanço do cilindro. Como eu estou a baixa pressão nesse primeiro momento, essa válvula está fechada, portanto, o óleo que está saindo dessa bomba, ele tem apenas um caminho possível, que é essa retenção aberta. Ele não consegue ir para lá porque aquela válvula está fechada. E essa bomba aqui também está mandando óleo. Então, nesse avanço rápido, eu tenho a máxima vazão do sistema, que é a soma de 40 com 5 galões por minuto. Estou avançando o cilindro em velocidade alta. O óleo que está aqui na câmara ele vai ser expulso conforme eu avanço o cilindro, eu estou expulsando esse óleo que está na câmara do retorno. Esse óleo vai encontrar três possibilidades para ele. Um é uma restrição, aqui o caminho está fechado e aqui eu tenho o caminho aberto para essa posição da válvula. Então o óleo vai preferir passar então pelo caminho aberto e vai retornar ao tanque. Então eu estou avançando numa velocidade alta, com baixa pressão, já que essa válvula está fechada, certo? No momento em que eu atingir essa chave, eu vou deslocar esse carretel e vou bloquear a passagem que estava livre. Então a única passagem para o óleo de retorno passa a ser a restrição. Essa restrição vai causar um aumento de pressão no sistema suficiente para abrir essa válvula. No momento em que eu tenho essa válvula aberta, aquele caminho que estava fechado por essa bomba passa a ficar aberto e o caminho mais fácil para o óleo é o tanque. Então eu tenho apenas essa bomba mandando pressão lá para cima e ela vai empurrar essa válvula e vai fechar o caminho dessa outra bomba. Essa bomba não é
capaz de abrir essa válvula porque tem um caminho aberto lá, certo? Então essa bomba vai fechar o caminho. E eu vou mandar apenas 5 galões por minuto para o avanço do cilindro. Então perceba que eu estava mandando 45 e agora eu estou mandando apenas 5. Então no momento em que eu atingi esse sensor, eu troquei a velocidade, ao mesmo tempo eu abri essa válvula e agora a minha pressão do sistema é dada pela válvula de alívio. Então eu estou com a alta pressão e com a baixa velocidade nesse momento. Então o cilindro vai chegar até o final do curso. Quando eu quiser recuar o cilindro, eu vou acionar o outro solenoide, vou trocar a posição dessa válvula, vou mandar o óleo aqui para cima e aqui eu tenho novamente 3 condições para o óleo. Essa válvula está fechada, né? Aqui eu estou com esse sensor atuado, portanto está bloqueado. Tem uma passagem livre por meio dessa válvula de retenção que está no fluxo livre. E aqui eu tenho uma restrição. Então o óleo vai passar todo por aqui para retornar o cilindro e eu vou então recuar todo o cilindro, certo? Então foi dessa maneira que nós conseguimos fazer um avanço rápido a baixa pressão e depois trocar a velocidade para uma velocidade lenta e aumentar a pressão. Então eu tenho, como já foi descrito ali, uma bomba de alta vazão e uma de baixa, pelas duas bombas, uma válvula de alívio e uma de descarga, uma válvula de alívio e uma válvula de descarga. Obtemos um curso de velocidade e um de força. Então, uma parte do curso eu tinha uma alta velocidade e depois eu passei a ter uma alta força. Alta vazão com baixa pressão e baixa vazão com alta pressão, certo? Nós acabamos de descrever aí. Aqui a gente tem um extrato do circuito, né? Então eu estou mostrando o circuito daqui para baixo, antes da válvula, a válvula direcional está aqui em cima, né? Então eu estou para baixo da válvula direcional. No início eu tenho uma alta vazão e uma baixa pressão. É a fase do funcionamento do circuito onde eu tenho a alta velocidade. Como nós escrevemos, nós temos uma bomba de 40, uma bomba de 5, e aqui eu tenho a soma das duas vazões e a vazão de 45 galões por minuto. Então vamos imaginar que naquele primeiro momento, quando eu tenho um ajuste aqui de 600 PSI, e aqui eu tenho um manômetro, para arrastar a ferramenta lá eu preciso de 300 PSI. Então com essa configuração eu mando 45 galões por minuto, essa válvula está fechada, portanto eu tenho uma baixa pressão com uma alta vazão, portanto uma alta velocidade. E aqui nós temos a outra situação, quando eu supero o valor dessa válvula, eu abro a válvula, a bomba de 40 passa a mandar a vazão para o tanque e a de 5 é que manda a vazão para o sistema. A gente aqui está admitindo que eu tenho uma pequena perda, uma pequena parte consegue passar, né? Essa alta pressão ela é capaz de abrir um pouquinho essa válvula de alívio e eu perco uma parte da vazão, então eu tenho alguma perda de vazão, não chega exatamente os 5 lá no cilindro, tá certo? Isso é apenas um extrato do que nós acabamos de falar, certo? Eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você então na próxima aula.